Fala galera, hoje eu vou ensinar aqui para vocês como que eu faço os meus solares. Eu já tinha postado no meu canal um tempo atrás um jeito de fechar e um jeito de unir os cones, mas aí eu vou ver se hoje eu começo a fazer um vídeo em parte, né, de como fazer o processo inteiro, porque já vi que tem muita gente com dúvida. E além disso, lá no meu canal mesmo do YouTube tem aumentado muito o número de visualização dos vídeos. Então quer dizer, tem muito mais gente procurando aprender também. Eu vou começar a fazer hoje. Provavelmente não vou fazer tudo, né? Porque o processo é um pouco demorado. Normalmente aí para fazer um balão aí de 3 metros simples, 4 metros, eu demoro aí por volta de 4, 5, 6 horas para fazer o balão inteiro. Aí quer dizer, como eu vou filmar aqui sozinho também, aí vai demorar um pouco mais, né? Eu de repente faço um pouco hoje, faço um pouco amanhã e no final das contas eu junto os vídeos e posto lá no YouTube. Bom, o plástico que eu sempre uso é esse aqui, a Embalixe de 63 por 80 de 50 litros. Tem muita gente que usa o de 100 litros. Como meu espaço aqui na banca não é muito grande, eu prefiro usar o de 63 por 80, porque é um plástico que cabe aqui tranquilo, que dá para eu esticar ele bem e colocar o molde direitinho em cima. Tem muita gente que acha fazer solar complicado. Não é complicado, né? Porque pelo menos o jeito que eu faço, o processo de confecção de um balão de seda e um balão solar é praticamente a mesma coisa. Tem um ou outro macete que muda, que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês verem, mas no geral é praticamente a mesma coisa. Tá? Plástico aqui no rolinho ainda. Bom, como eu sei que vai ter gente de fora vendo o vídeo, e costuma aparecer gente que não gosta de balão para ver os vídeos também, que a gente sabe que isso acontece, só para lembrar, tá? Isso daqui é um balão sem fogo, tá? A lei diz que é proibido soltar balões com fogo. Logo, soltar um balão desse não há problema nenhum. Inclusive há lugares do estado do Rio, do estado de São Paulo e Curitiba que permite a soltura desse tipo de balão. Tem até lei que diz que é permitida a soltura. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que começa o processo de confecção. Vou abrir o plástico aqui. Bom, não sei se vai dar para ver aqui, mas você vê que todo o plástico desse aqui tem uma solda, que é a solda do fechamento do plástico aqui. Todos os plásticos vêm essa solda. Bom, você, para poder abrir o plástico e poder usar ele direitinho, tem que cortar essa solda. Então o que eu faço? Eu costumo botar a régua aqui mais ou menos uns 2 milímetros depois da solda e corto ela todinha. Bom, não se esquecendo também de se planejar para antes de começar o balão, né? Ver quantos plásticos você vai gastar e tal. No meu caso aqui eu vou fazer uma modelagem de 3,50, 14 gomos e são 5 partes na vertical. Como são 14 gomos, eu vou usar 7 plásticos, porque todo mundo já deve ter percebido que o plástico ele é duplo, então não tem necessidade de eu cortar 14 plásticos. Bom, nesse caso, nesse balão aqui eu vou usar 21 plásticos. São 7 plásticos para o bojo, 7 para bico e semibico e 7 para boca e semiboca. Eu vou separar aqui agora os 21 plásticos e daqui a pouco eu volto a filmar. Bom, aqui, ó, tá a solda. Deixa eu mostrar para vocês aqui a ponta do estilete aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a solda do plástico. Eu posicionei a régua aqui uns 2 milímetros antes e agora eu vou pegar aqui, ó, e cortar. Bom, já cortei a solda aqui, né? Agora o que acontece? Só jogar uma parte para cá, uma parte para cá e tá aqui o plástico aberto. Uma coisa que facilita bastante é porque o plástico ele aberto assim, ele fica praticamente do tamanho da folha de seda. Eu acho que até fica até um pouco maior do que a folha de seda. Então é uma coisa que já ajuda muito, né?
E se você reparar aqui, o plástico ele é duplo, né? Então é como se aqui tivessem duas folhas de seda, né? Aí o pessoal vai perguntar: ah, mas o plástico do jeito que está aqui está muito amassado. Realmente, do jeito que está aqui, ó, não tem a mínima condição de usar. Até porque na hora do corte, se você for cortar assim, vai sair tudo completamente enrugado, né? Então eu vou ensinar aqui um macete aqui para deixar o plástico totalmente lisinho e, pô, ficar perfeito para o corte. Outro macete que eu uso também é, por exemplo, nesse caso aqui, já disse que são 7 plásticos, né? Em vez de tirar a solda de 7 plásticos um por um, o que eu faço? Como já tem um ali, eu vou empilhar. Empilhei 6 plásticos aqui, ó. 6 plásticos e todos eles ainda estão com solda. Aí eu botei a solda aqui certinha, uma por cima da outra, ó, tudo direitinho. Agora eu vou pegar e cortar tudo de uma vez só, né? Já facilita, já é alguns minutos já que você ganha já com isso. Pronto, já cortei aqui todas as soldas fora já dos 6 plásticos de uma vez só, tudo aqui. Agora eu vou ensinar para vocês o primeiro macete que, apesar de ser o primeiro, acho que já é um dos mais importantes já. O pessoal reclama muito que normalmente quando vai cortar o balão, o plástico está sempre enrugado. Então eu acho que pouca gente usa esse esquema aqui que eu uso. Para deixar o plástico aqui bem lisinho, isso vai facilitar muito na hora do corte. O balão vai ficar perfeito também. E um balão bem cortado para fechar depois, para unir e fechar é bem tranquilo. Então eu vou ensinar aqui um macete aqui para vocês aqui, para deixar o plástico bem esticadinho. Pode ver que tá uma porcaria aqui. E eu vou fazer esse processo com todos os outros plásticos ali. Então eu vou repetir 7 vezes. Bom, vamos lá. Para começar aqui, deixar o plástico bem esticado, hein? Não se esqueça, tem que repetir esse processo com todos os plásticos. Tem gente que vai reclamar, que vai falar: ah, não, que vai gastar muito durex, muita fita crepe. Bom, mas aí é aquele negócio, né? Vai gastar, mas em compensação o balão vai ficar liso, né? Bom, vamos lá. Aqui eu vou prender uma fita crepe aqui. Vou prender uma fita crepe aqui, uma aqui e uma lá, em todos os plásticos. Passando a mão aqui para tirar o ar e as rugas, deixar bem esticado. Agora eu vou botar outra fita crepe aqui. Bom, colei aqui fita crepe nas 4 pontas do plástico. Aqui você pode colar durex também. Só que meu durex aqui é muito fininho. E como eu estico bastante plástico, normalmente ele solta. Então a fita crepe ela segura um pouco mais. Bom, pode ver que já melhorou demais, né? Olha só como estava antes e agora como está o plástico, lisinho, né? Agora, eu não vou filmar aqui, mas é só repetir o processo, esse mesmo processo com os outros plásticos, né? Bota tudo direitinho por cima do outro, encadernadinho direitinho. Cola a fita crepe ou durex nas 4 pontas, sempre tirando o ar, deixando tudo lisinho direitinho. Bom, já empilhei aqui 4 plásticos aqui. Aí parei rapidinho só para mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo que tá bem esticadinho, né? Mas aí sempre quando for possível, passa a mão em cima do plástico para tirar um pouco essas ruguinhas que fica aqui. E sempre seguindo o mesmo esquema. Fita, fita, fita e fita em todos os plásticos. E vai tirando um pouco o ar que está dentro dele, para ele poder ficar mais esticadinho ainda. Pronto, tá aí. Tá os 7 plásticos aqui empilhados. Bom, voltando às continhas: 14 gomos, 7 plásticos, 7 vezes 2, 14. Agora eu vou ensinar para vocês aqui o segundo macete. Não se esquecendo que o primeiro foi o esquema aqui das fitas, né? Eu vou mostrar para vocês, porque apesar de já estar bem esticadinho, ainda tem umas rugas bem pequenininhas. Tá vendo? Eu vou mostrar outro macete para vocês aqui, para deixar 100% plástico. Outra coisa que eu esqueci de dizer: eu sempre faço esse esquema aqui da fita crepe ou do durex nas pontas. Independente se é plástico azul, se é plástico preto, se é verde, amarelo ou rosa, e se é maior, se é pequeno, sempre faço isso, porque
sempre bom trabalhar no corte, pelo menos, é sempre bom trabalhar com plástico lisinho, né? Se tu deixar com bastante ruga, aí na hora de tu fechar os gomos, provavelmente vai dar problema. Então eu vou pegar ali a régua ali para mostrar para vocês o próximo macete aqui. Bom, lembra que eu disse para vocês que quanto menos ar tiver entre o plástico, melhor? Então, é isso aqui que eu vou fazer. Minha régua aqui é 50 centímetros de plástico. Então eu vou pegar, simplesmente fazer isso aqui por cima do plástico. Passa para lá, passa para cá. Entendeu? Tirar o máximo de ar de dentro, entre os plásticos possível. Cuidado também, porque se tiver alguma ponta na régua, pode ser que rasgue o plástico, né? Mas isso daqui sem problemas. Vai passando até a hora que você vê que está lisinho. Bom, plástico aqui esticadinho, direitinho. Agora o próximo passo é você pegar seu molde e colocar em cima do plástico ali, para riscar e cortar. Bom, se você não sabe tirar molde, sinto muito, mas eu não vou poder te explicar agora. Mas aí pro pessoal aí mais novo que está começando e não sabe tirar molde, tem alguns vídeos aí no YouTube ensinando. É só procurar aí. Bom, o meu molde aqui está dividido em partes de 68 centímetros. Tem gente que usa o molde inteiro. Nesse meu caso aqui eu vou usar o molde cortado, né? Ele já está cortado em 5 partes, mas isso daí eu acho que não varia muito. Para a galera que está começando, eu acho também mais viável cortar o molde. Até porque tu consegue identificar melhor o empilhamento e a quantidade de plástico que vai gastar. Inclusive é bom também anotar no molde, né? Porque da próxima vez que você for fazer, já sabe certinho quantos plásticos vai gastar, aproveitamento, etc. Posicionei aqui a peça do bojo, ficou sobrando um pouco de plástico lá em cima, mas não faz diferença, daí qualquer coisa eu uso em outro balão. Outra coisa importantíssima, que eu sempre faço essa marcação aqui, que eu vou usar na hora de unir as peças, né? Que aí evita de eu ter que colocar o molde e ter que colocar as peças por cima do molde. Aí só com essa marcação aqui eu já consigo me virar certinho. Bom, agora é o seguinte. Tem gente que risca com a caneta em volta e tem gente que já passa o estilete direto, né? Bom, aí vai depender da tua prática, né? Se tu tem um pouco mais de prática, normalmente o pessoal já passa o estilete direto já em volta do molde. Tem gente que risca, isso daí acho que não faz muita diferença, né? Eu vou cortar o meu aqui direto, já com o estilete direto, que eu já tenho bastante prática, né? Só que eu vou deixar aqui a marcação das bainhas. Isso daqui é extremamente importante. Se você não deixar essa marcação aqui, quando você for unir as peças, provavelmente vai posicionar a peça errada. Aí na hora de fechar o balão, vai dar problema. Então eu vou cortar aqui e daqui a pouco eu volto. Já cortei aqui, tirei o excesso de plástico, não se esquecendo, já fiz aqui já a marcação de bainha, não sei se vai dar pra ver aqui, mas tem um risco aqui de caneta, onde eu fiz a marcação de bainha aqui, 1 centímetro. Essa daqui já está a peça cortada já, peça do bojo no caso. Esse esquema aqui você pode misturar seda, plástico, entendeu? Sem problemas. Tirar as pedras aqui. Pronto, tá aqui a peça do bojo já cortadinho, esticadinho, direitinho. Show de bola. Bom, agora aqui o esquema aqui, como meu espaço aqui é pequeno, tem que tomar muito cuidado quando você for levantar o plástico. Nesse caso aqui, como o plástico preto ele é muito fino e eu tirei o ar dele, então ele acaba pegando bastante estática e fica um plástico grudado no outro. Então não tem problema. Agora se você for usar um plástico um pouco mais grosso, ou seda de repente, se você for misturar qualquer coisa, é sempre bom grampear nos cantinhos aqui. Então normalmente eu grampeio aqui e grampeio aqui. Como esse plástico aqui ele é bastante fininho,
nesse caso aqui não tem necessidade de grampear, porque o plástico já fica bem grudado já um no outro já. Bom, eu vou encerrar aqui por hoje aqui, até porque a pilha da máquina já está gritando. Aí amanhã eu continuo filmando aqui, depois na filmagem eu vou editar tudo direitinho, juntar as partes para o pessoal não se perder. Bom, a parte do bojo aqui cortaram, depois é só repetir aquele mesmo processo que eu fiz desde o começo, para a parte do bico e da boca, né? Juntar os 7 plásticos, esticar direitinho, botar o molde por cima e cortar. O pessoal que teve curiosidade de saber o tempo, desde o momento que eu comecei a cortar o plástico até o momento agora que eu cortei aqui essa última parte, eu demorei aproximadamente uns 15 minutos no máximo. Demorei uns 10 minutos para poder encadernar os plásticos, deixar tudo esticadinho, mais uns 5 minutos aqui para cortar essa primeira parte. Bom, já falei isso uma vez também e vou repetir, não se esqueça, balão solar não é crime, não tem fogo, não tem problema nenhum de soltar, entendeu? Então se aquele teu vizinho chato, algum fofoqueiro vier falar besteira, explica direitinho como é que funciona, porque isso aqui não tem problema nenhum. Diga-se de passagem, é uma ótima diversão, né? Pra hora do almoço, entendeu? Quando estiver em casa, aquele solzinho legal, sem problemas nenhum. Começando aqui, mais um dia de confecção, aqui do 3,40. Essa parte aqui do bojo aqui já está cortada. Eu vou movimentar ela para lá agora. Aí toda vez que vocês forem fazer esse tipo de deslocamento assim com a peça do balão, toma cuidado para não soltar, né? Entendeu? Por isso que eu falei com vocês para grampear quando for possível. Como aqui o plástico é bastante fino, ele já gruda um no outro. Mesmo assim, não evita fazer movimento muito brusco para evitar que solte as peças de lugar. Eu vou cortar aqui agora as peças do bico e da boca. Aqui, já tirei a solda aqui já de todos os plásticos. Empilhei aqui e cortei. O plástico tá vendo? Tá muito ruim porque já tá no finalzinho já do pacote. Mas aí fazendo aquele esquema da fita crepe do durex nas pontas, ele fica direitinho. Bom, vou adiantar aqui, daqui a pouco eu filmo mais. Posicionei aqui os 7 plásticos. Agora eu vou fazer aquele mesmo esquema lá que eu já falei com vocês. Pega a régua aqui e tira um pouco do ar para deixar o plástico esticado. Depois é só passar a mão e espalhar um pouquinho mais. Lisinho, lisinho. Bom, aqui já posicionei o plástico aqui já deixei ele esticadinho já com a régua. Tirei o ar direitinho, já botei aqui, essa daqui é a segunda parte da boca e aquela lá é a parte do bico. Não se esquecendo da marcação de bainha, né? Que isso vai facilitar muito na hora de funir, na hora de unir as partes. Bom, e aqui é aquele esquema, ou você risca e depois corta, ou já corta direto já. Eu no meu caso aqui já estou cortando direto já, porque já tenho um pouco mais de prática. Aí você escolhe o jeito aí que vai te facilitar mais. Bom, vou adiantar aqui, daqui a pouco eu filmo mais um pouco. Cortei aqui mais 2 partes, parte do bico e a parte a segunda parte da boca. Aí comecei o vídeo aqui só para mostrar uma coisa pro pessoal aqui. Meus moldes, eu sempre termino eles no 0. Se vocês for ver bem aqui, tem um pontinho aqui. Esse pontinho seria onde iria terminar o molde, mas eu estiquei ele mais um pedaço para poder terminar ele no 0. Faço isso sempre, independente se for modelado trufe, peão, bagdá, golfier, careca, pinhole bag, entendeu? Isso não faz diferença, porque colocar biqueira em balão solar é muito complicado. Então se você puder fechar sempre o balão no 0, é muito mais fácil, porque aí você só amarrar uma linhazinha no final, passar um durex e fica tudo certinho. Eu tô somando aqui mais ou menos o tempo que eu tô demorando para fazer essa segunda parte aqui. Eu demorei mais ou menos 15 minutos, com mais 15 minutos da primeira parte, que foi do bujo que eu cortei. Então quer dizer, já tem aproximadamente aí meia hora de confecção. Eu vou somando os tempos aqui para poder ver no final das contas quanto tempo eu vou demorar a fazer um balão desse.
Lembrando que eu estou filmando junto. Bom, posicionei aqui mais duas peças, que no caso agora são as últimas, né? Parte da boca, e essa daqui é a segunda parte do bico. O bico vai entrar aqui. Uma coisa aqui que me surgiu aqui, que o pessoal deve ficar com um pouco de dúvida. O pessoal que faz balão solar com bobina, aquelas bobinas que compra em loja de pipa, normalmente para você ter um aproveitamento melhor, já até fiz isso uma vez, você pode pegar a folha de seda, esticar a bobina na bancada, dobrar ela em alguns pedaços, pegar a folha de seda, botar por cima e cortar, como se fosse tirar um molde. Aí depois você faz esse mesmo processo aqui. Posiciona certinho, bota as fitas para poder esticar direitinho e bota o molde por cima. Acho que é um jeito legal de você poder trabalhar bem com a bobina e ter um aproveitamento legal também. Nesse meu caso aqui, esse modelado são 14 gomos. Poderia fazer até com menos gomo, porque sobrou aqui bastante espaço, né? Mas eu não gosto de trabalhar muito com balão com pouco gomo, não, porque eu acho que fica muito quadrado. Então eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho e fazer um balão um pouco mais redondinho. Até porque a silhueta do molde também destaca muito mais. Bom, vou cortar aqui as duas partes aqui, daqui a pouco eu volto a filmagem. Bom, demorei lá mais 15 minutos para cortar as duas últimas peças, então já no total 45 minutos, né, de confecção. Bom, já estou com as 5 peças cortadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 peças cortadas. Bom, esse meu balão aqui é 3,50 no caso, né? E minha banca tem 3,20. Então quer dizer, eu vou ter que fazer o balão em 2 cones. Então eu vou fazer um cone de 3 peças, no caso 2,10 mais ou menos, e outro cone com 2 peças, que deve dar aproximadamente aí 1,40, 1,30 mais ou menos. Outra coisa, um outro macete aqui que eu aconselho para o pessoal, principalmente os que estão começando, para poder ter um fechamento perfeito, é você abrir o molde na bancada. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já tenho certa prática com isso, né? Então não tem necessidade. Mas você abre todo o molde na bancada, cola o molde na banca direitinho e posiciona as peças por cima do molde. Só une as peças quando elas estiverem direitinho por cima do molde. Seu fechamento vai ficar perfeito. Bom, como eu tenho prática aqui, eu não tenho necessidade de fazer isso, né? A marcação de bainha aqui, eu vou posicionar a peça aqui por cima, né? Vai ter uma bainhazinha aqui. É só jogar uma peça pra lá e uma peça pra cá. Mas eu vou filmar direitinho pra vocês verem depois. Bom, eu uno as peças com a nossa querida e amada cola permanente, né? Isso aqui é um vidro de cola escolar normal. E eu adaptei um biquinho de almotoli. Esse biquinho eu comprei em loja de pipa. É um bico muito fininho. Vou pegar aqui a régua aqui e mostrar pra vocês, mais ou menos, vocês têm uma ideia do tamanho que é. Olha só, ele não chega a ter, não acho que nem 1 milímetro o bico dele. Tem que ser muito fininho, porque a cola permanente ela é muito aguada. E se o bico não for fino, vai espalhar cola para tudo quanto é lado e vai recolar o balão todinho por dentro. Bom, esse esquema aqui que eu estou fazendo, acho que tanto faz você fechar com cola permanente, cola branca ou durex. No ferro de solda eu não sei como é que o pessoal faz, mas varia pouco de uma coisa para outra. Normalmente, no ferro de solda você consegue ter um trabalho assim um pouco mais rápido. De repente, se você quiser fazer uma quantidade de solar um pouco maior, querer de repente pegar um solarzinho e fazer rápido, com ferro de solda você consegue fazer um trabalho bem rápido. No durex, normalmente você faz um trabalho mais seguro, o balão fica muito mais protegido, né? Mas é um trabalho um pouco mais demorado. No caso, eu prefiro usar a cola permanente, porque ela dá um acabamento infinitamente melhor, e te dá também a oportunidade de você poder fazer um balão misturando seda com plástico, ou de repente fazer um balãozinho riscado, montado, taqueado. Isso tudo você consegue fazer com a cola permanente. Ela cola seda com plástico, cola plástico com plástico, entendeu? E fica um trabalho bem legal. Ela demora um pouco para secar, né? Aqui hoje, por exemplo, deve estar aqui uns 15 graus agora. Então eu vou unir as peças aqui do balão
Devo deixar aqui pelo menos umas 3 a 4 horas secando. Tá um dia de sol, então quer dizer, deve demorar para secar um pouco menos do que se fosse num dia chuvoso. Mas é um processo um pouco mais demorado, sim. Mas o acabamento no final fica muito melhor. Posicionei aqui a peça direitinho por cima da bainha, um risco da caneta ali. Aí aqui a parte por cima aqui, o que eu vou fazer? Jogo uma peça para cá e jogo uma peça para cá. Quando você for destacar agora as peças para começar a colar, toma muito cuidado, porque como o plástico é duplo, normalmente vai vir 2 plásticos grudados. Então vai passando o dedo assim, assopra, faz o que tiver que fazer para poder soltar. Ó, pode ver que tem bastante estática. Mas aqui, soltei aqui a primeira peça. Estica ela direitinho. Soltei aqui as 2 peças. Bom, sempre trabalho aqui com pedra. Eu pelo menos sempre faço isso, né? Para poder ficar bem esticadinho. Até porque o plástico tem essas ruguinhas aqui, bem pequenininhas, né? Que eu já consegui tirar muito já na hora do corte, mas sempre fica. Então com a pedra você consegue esticar um pouco mais. Agora é só passar a cola aqui e descer com a peça e colar. Aí você vai repetir esse processo conforme for os gomos aqui. Como aqui são 14 gomos, nessas peças aqui são 14 vezes que eu vou fazer isso. Passa a cola e desce a peça. Tive que parar aqui e começar a filmar pelo celular porque a máquina encheu. Já deve ter para mais de uns 15, 20 minutos de filmagem. É uma coisa que é importantíssima aqui. Quando você passar a cola permanente no plástico, vai perceber que ela fica azul. Então quer dizer, se ficou azul é porque está funcionando. Coisa importantíssima, quando você passar a cola, procura não evitar, né, de deixar a cola falhada. Passa sempre um risco bem uniforme direitinho, porque de repente se você for soltar o balão num dia que estiver ventando ou der um tranco muito forte nele, com certeza a parte que tiver com falha de cola ela vai abrir. Então sempre passa um risco direitinho, bonitinho, que aí cola bem. Bom, acabei aqui de unir as peças do primeiro cone. Agora eu vou tirar ele aqui da bancada para poder unir o segundo e mais tarde eu mexo nele. Não se esqueçam que tem que deixar um pouco ele secando porque a cola é muito aguada. Outro macete que eu vou explicar para vocês, até para poder secar um pouco mais rápido. Se vocês aí na casa de vocês tiver um quintal, terraço, telhado, qualquer coisa, dobra o balão direitinho e coloca ele no sol. Simples, bem simples e objetivo. Ali já está batendo o sol, daqui a pouco eu vou colocar o balão ali. Porque o próprio plástico preto, o sol vai bater em cima e vai ficar quente, o próprio plástico preto vai ajudar a cola a secar mais rápido. Então, só pegar o balão, dobra ele direitinho. Vou até mostrar para vocês aqui. Dobrei ele aqui, sempre fazendo movimentos assim, mais tranquilos, né, para evitar que a cola solte. Pronto, agora é só pegar isso aqui e botar no sol. Deixa lá, em tempo lá, vai secar muito mais rápido, né, do que se ele fosse ficar na sombra. Acabei aqui de unir o cone do bico. Agora eu vou deixar descansando um pouco também para a cola poder secar. Bom, para unir todas as peças aqui do Junino, eu demorei mais ou menos mais meia hora. Então aquele nosso cálculo lá de tempo de confecção já está em 1h15. Desde o momento que eu comecei a ajeitar os plásticos até chegar nesse ponto aqui. Aí mais tarde, agora eu vou parar para o almoço, mais tarde eu vou filmar aqui como é que faz o fechamento, a união de cone e a colagem do ar. Bom, repetindo aquela frase novamente, já disse uma e vou dizer mais 200 vezes. Isso aqui é um balão movido a ar quente, aquecido pelo sol, então não tem fogo e não tem problema nenhum de você soltar ele. Entendeu? Até porque na lei não diz nada sobre balão sem fogo. Inclusive há lugares por aí que já tem lei que autorizam a soltura de balões assim. Então se aquele seu vizinho chato vier falar besteira pra você, mande ele a merda. Porque é o único jeito dele ficar quieto e parar de falar besteira. Outra coisa, tem muita gente que diz
que não faz balão solar porque o plástico demora muito para se decompor na natureza. Realmente demora, se for garrafa PET, se for um plástico muito grosso ou outro qualquer tipo de material. Isso aqui é um plástico que pesa 4 gramas. Ele é 2 vezes mais fino do que a folha de seda. Então, porra, não vai me dizer que um plástico desse vai demorar 50 anos, 100 anos para se decompor, porque não vai. Esse plástico aqui ele é tão fino que se capaz de deixar ele no sol ali um dia, pegando vento, sol e chuva, é capaz dele já começar a esfarelar e desaparecer. Até porque esse daqui é um tipo de material também que conforme o tempo vai passando ele vai ressecando e ao pouco ele vai virando farelo, né? Então, quer dizer, não vai demorar esse tempo todo para se decompor. Isso daqui, porra, o balão vai subir, vai cair em algum lugar? Vai cair em algum lugar. Só que ele não vai demorar esse tempo todo. Vai pegar vento, vai pegar chuva, vai pegar sol, rapidinho ele vai sumir. Bom, eu vou finalizar aqui a filmagem e mais tarde eu volto aqui com o fechamento aqui do balão. Bom, começar aqui agora a fechar o Junina. Conezinho aqui de 2 metros mais ou menos. Bom, prendi aqui o gomo todo com durex, né, na banca aqui para ele poder ficar esticadinho direitinho, tá bem esticado. O balãozinho aqui ficou aproximadamente aqui mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia secando, que eu deixei secando. Hoje está um dia frio, mas tem bastante sol, então quer dizer, acabou que ele secou relativamente rápido. Eu até estou evitando até fazer movimento muito brusco para evitar que solte, mas já está bem coladinho já. Aqui a bainha aqui, ó, já está bem colada já, mais ou menos 1 hora e meia que eu deixei esperando. Bom, aqui marcação de bainha, sempre faço isso. Nesse caso aqui desse balão 0.8, que eu tirei o molde com 0.8 mesmo. Boca aqui também, marcação de bainha. Para balão em cone tem que fazer, não tem jeito, porque se você não fizer, provavelmente vai, quando for unir, vai dar dente na união de cone. Então tá aqui, marcaçãozinha aqui. Quando eu dobrar a bainha, ela vai dobrar aqui pra dentro aqui. Vou botar o próximo gomo aqui e continuar filmando. Bom, vai ter algumas vezes quando você for colocar o segundo gomo em cima, aqui já tá com o segundo gomo já. Se vocês forem reparar bem aqui, já tá com os 2 gomos aqui. Pela própria estática do plástico, às vezes ele não vai esticar. Então não tem jeito, tem que passar a mão e ir tirando esses amassados tudinho para o gomo poder ficar bem esticadinho, olha só. E vai levando até o final. Levando até o final, ele vai ficar bem mais esticado. Não pode colar a bainha aqui com ruga, porque senão depois quando encher o balão ele vai ficar todo amassado. Posicionei o gomo aqui, ó, direitinho aqui na marcação, bem esticadinho, travei com as pedras. Bom, agora acho que eu não vou precisar filmar essa parte, porque a maioria da galera já sabe. É só passar cola na bainha normal, dobrar a bainha, pegar o outro gomo, puxar pra cima e fazer o mesmo processo como se fosse com um balão normal. Entendeu? Nesse ponto aí não tem mistério. Outra coisa, a união de cone. Se fosse um balão de seda normal, o pessoal normalmente faria envelope, então deixaria um pedacinho aqui sem passar cola. Como esse daqui é solar, eu passo a cola até o final, porque a união de cone depois eu vou fazer com durex. Então não tem necessidade de fazer envelope. Então eu vou passar a cola aqui no gomo inteirinho, vou dobrar aqui, daqui a pouco eu volto a filmagem. Uni aqui o primeiro gomo, bainhazinha 0.8. Agora mesmo processo, dobra, coloca o outro gomo em cima e vai assim até o final. Bom, vou parar de filmar aqui agora, vou fechar os gomos e na hora que eu estiver terminando eu volto a filmar. Vou contar aqui certinho o tempo aqui que eu vou demorar para fechar, para poder somar com aquelas outras 1 hora e 15 que foi o processo de confecção até agora. Explicar mais um macete para a galera aqui, principalmente para quem está começando, visto que a cola permanente ela é muito aguada. Dobrem a bainha antes de passar a cola, entendeu? Porque ela já vai ficar com um pequeno vinco aqui já, e isso vai facilitar muito na hora de dobrar. Acho que não faz muita diferença você passar a cola no gomo de cima ou no gomo de baixo, isso não importa muito. Agora já vai te ajudar muito se você já fizer essa dobra aqui já. Depois é só abrir novamente a bainha, passar a cola e dobrar.
Aqui, vou mostrar pra vocês. A bainha é 8 milímetros. Olha o tamanho do risco de cola que eu tô passando. Bem fininho. Ó. E não tem necessidade de ser maior do que isso. Até porque a cola permanente ela espalha depois que você fecha a bainha e ela segura bem. Ó, bem fininho mesmo. Mas isso aqui já é mais do que suficiente já. Bom, mais um macete aqui. Agora na hora de passar cola na bainha, normalmente é a hora que a mão fica toda cheia de cola, né? Toda grudenta, e o balão também, né? Então tem duas soluções. Para a mão, ou você passa talco, ou você deixa um pano molhado na banca e passa o pano molhado na mão, que rapidinho a cola sai. E no balão, se caso ficar com alguma sobra de cola, alguma coisa vazar para fora da bainha, pode pegar um paninho molhado também, ou um pano seco e passar por cima, que a cola também sai tranquilo. Não esquecendo que o plástico, obviamente, aceita água, né? Então não tem problema passar um pano molhado em cima. É bom que a cola sai rápido e fica tudo direitinho. Continuar colando aqui. Bom, acabei de fechar esse cone aqui, todos os gomos fechados, falta só fechar o outro lado. Bom, mais um macete aqui para vocês aqui. Quando forem colar os gomos na banca, colem sempre com durex, evita colar com fita crepe. Porque agora o que vai acontecer? O durex aqui está colado aqui em todos os lugares ali do gomo. Aqui, em vez de eu tentar tirar e puxar o durex, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cortar aqui com estilete. Não tenta puxar o durex, porque o que vai acontecer? Vai rasgar o plástico. Então só passa estilete aqui, não tem problema ficar o durex no gomo, porque o durex é transparente. Então, sem problema algum. Agora, se você fizer com fita crepe aqui, por exemplo, vai ter que tirar a fita crepe, com o risco de rasgar o plástico. Ou então vai ter que deixar a fita crepe colada aqui no gomo. Se deixar a fita crepe colada no gomo, vai aparecendo. Eu vou tirar todos os durex aqui agora, para poder dar o tombo aqui no gomo e poder colar aqui essa bainha aqui. Acabei aqui de colar o último gomo. Todos os gomos aqui estão desse lado aqui. Agora eu vou dar outro tombo de volta do balão e repassar os gomos para ver se tem algum colado e fazer a divisão, né? 14 gomos, botar 7 gomos para um lado e 7 gomos para o outro. Aquele processo normal de sempre, né? Fiz aqui a divisão aqui, 7 gomos para um lado, 7 gomos para o outro. Agora um detalhe importantíssimo. Fazer o acabamento aqui na união de cone, principalmente para quem for fazer a união de cone igual eu faço, né? Esquema do durex. Tem um vídeo aí no meu canal do YouTube que já explica exclusivamente como fazer a união de cone. Mas de qualquer maneira eu vou filmar de novo. Porque sempre fica um gomo um pouco maior do que o outro, igual vocês podem ver aqui. Mesmo que a diferença seja de 2, 3 milímetros. Aí, quer dizer, vou botar a régua de ponta a ponta e cortar esse excesso que fica. Na boca a mesma coisa. Sempre fica aí uns 2, 3 milímetros a mais num gomo e no outro. Então bota a régua e tira o excesso de gomo que tiver. Aqui, prontinho o acabamento. Tirei mais ou menos uns 2 milímetros de material retinho. Pode ver que os gomos aqui estão todos do mesmo tamanho. Na boca eu fiz a mesma coisa, tirei mais uns 2 milímetros. Cone aqui fechado direitinho. Esse cone tem mais ou menos entre 2 metros e 2 metros e 10 centímetros. Demorei aqui 1h15 para fechar ele todinho. Então quer dizer, 1h15 que eu demorei para fechar esse cone, com mais as outras 1h15, a gente já tem até aqui 2h30 de confecção já. Eu vou somando esse tempo para ver até o final quanto tempo vai dar. Esse cone aqui está prontinho. Agora é só fechar o cone do bico, fazer a união de cone e está pronto. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu deixo o junino aqui no sol para poder secar mais rápido? Bom, aqui o cone do bico aqui que eu tinha unido as partes. O plástico aqui está queimando, pegando fogo. Deixei ele aqui mais ou menos 1 hora. Com certeza já está sequinho já para poder colar na bancada agora. Eu vou aproveitar o embalo, aproveitar que eu já fechei o cone da boca lá, e vou botar ele no sol também já para secar de uma vez. Levar o conezinho da boca que eu acabei de fechar agora pro sol,
Eu vou dobrar ele aqui um pouco para poder caber lá no lugar lá. Não precisa dobrar com muita força também, né? Para evitar que descolhe os gomos. Tudo bem devagarzinho, movimento suave. Pronto, tudo direitinho aqui. Agora eu vou levar lá pro solzinho lá e deixar ele um tempinho lá secando. Provavelmente aqui no sol do jeito que tá ali, acho que até em 1 hora ele já tá todo sequinho já. Começar aqui agora a fechar o cone do bico. Esse cone aqui é bem menor, né? Só tem 1,40, 2 partes só. Então eu vou fechar rapidinho. Mesmo esquema que eu fiz no outro. Marcação de bainha aqui e lá no bico, para poder facilitar a união de cone. Ó, o cone está lá em cima, lá tomando um sol. Aqui eu vou fechar esse conezinho aqui agora. Aí galera, acabei de fechar o cone do bico. Rapidinho eu fechei. E agora eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no outro cone lá. Vou cortar os durex, dar o tombo no gomo, colar a última bainha ali, repassar para ver se tem algum colado, alguma coisa, e dividir os gomos, 7 gomos para cada lado. Bom, terminei aqui todo o processo aqui do fechamento, já revisei os gomos, dividi 7 gomos para cada lado. Bom, aqui na biqueira aqui, minha biqueira fechou no 0, então o que vai acontecer? Eu vou passar um durex aqui em volta só, e já é mais do que suficiente. De repente podia passar até um pouquinho de cola aqui e enrolar ela, também já basta. Bom, para fazer a biqueira fechada no 0, eu já mostrei para vocês lá que tem que ser desde o começo, na hora de tirar o molde, tem que tirar o molde até o final, né? Então vai ter muita gente que não vai conseguir fechar essa biqueira no 0, vai ficar sempre faltando um pedacinho. Então vocês podem, de repente, se ficar mais ou menos alguma coisa com 1 centímetro de diâmetro, 1,5 centímetros, pode colar um pedacinho de cartolina, um pedacinho de papel A4, aí não faz muita diferença, só tem que ser um material bem leve para a biqueira poder armar, né? Não se esqueça que o balão solar não tem tanta pressão, igual um balão de seda com fogo, então não adianta colocar muito peso no bico, porque senão ele vai ficar deitado. Finalizei a biqueira aqui, ó, pelo durex, fechadinho 0. Tá? Depois, quando vocês fecharem a biqueira, independente se vai ser com papel, com durex, dá sempre uma conferida aqui assim, para ver se está tudo coladinho certinho. Tá? Não se esqueçam que não pode ter nenhum furinho, né? Senão o ar quente vai vazar todo por esse furo e o balão vai perder muito mais pressão. Bom, e aqui na união de cone eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá no outro cone. Eu vou tirar o excesso aqui, os gomos que ultrapassaram um pouco, de repente uns 2 milímetros, 3 milímetros, para poder unir o cone direitinho com a parte da boca. Bom, fiz o acabamento aqui. Bom, voltando àquele nosso cálculo de tempo. Até lá no outro cone o processo tinha demorado 2 horas e meia. Para finalizar esse cone aqui e fazer ali a biqueira e o acabamento, mais 40 minutos. Então já estamos já em 3 horas e 10 minutos de confecção já. Agora eu vou posicionar aqui um cone na frente do outro e começar a união de cone. Lembrando sempre que a referência nossa para a união de cone vai ser sempre o meio do gomo. A marcação da dobra dos gomos aqui. Isso aqui vai ser sempre a nossa referência para a união de cone. Bom, aí no meu canal do YouTube tem um vídeo que é único e exclusivo explicando a união de cone. Aqui eu vou fazer um processo aqui mais básico aqui de explicação. Aí qualquer dúvida o pessoal é só olhar no outro vídeo lá. Bom, para unir cone aqui não tem mistério, pelo menos do jeito que eu faço. Só você pegar aqui o meio do gomo, as referências do meio do gomo. Aqui esse daqui é o cone da boca, aquele ali é o cone do bico, vai pegar e botar um cone na frente do outro. Não tem mistério. Botou um cone na frente do outro, é só pegar o durex e passar. Como eu já tinha dito no outro vídeo, eu nunca passo o durex direto de uma vez só, porque isso pode enforcar o balão. Então o que eu costumo fazer? Corto 3 pedaços de durex pequeno e 2 maior. Os 3 pedaços de durex pequeno, eu vou botar um aqui e um aqui. Vai ficar essas 3 partes coladas aqui. E depois eu passo um pedaço aqui assim e outro pedaço aqui assim.
e vou repetindo isso em todos os gomos até o final. Os cones aqui, travadinho com pedra, né? Referência meio do gomo, igual eu falei pra vocês, um durex aqui, já tem um durex aqui e um durex aqui. Esse espaço aqui e esse espaço aqui tá sem durex. Eu vou cortar duas partes maior agora para poder unir eles. Prontinho, já tem um gomo aqui unido já. Vai ficar faltando um pedacinho aqui, ó. Esse tem uns meio centímetro aqui sem durex. E aqui também. Mas aí conforme eu fizer no outro gomo a união, eu vou cortar um pedacinho de durex pequeno e colo ali. Muita atenção na hora que vocês forem passar esse durex, para evitar que cole ele torto ou errado. Porque depois que se vocês tiverem que puxar, provavelmente o plástico vai enrugar ou vai rasgar. Então vão ter que cortar o durex com estilete para que ele não rasgue o plástico, né? Aí já não vai ficar um trabalho já 100%, né? Então muito cuidado, evitar também de forçar muito o plástico, deixa o durex cair por cima do plástico, não puxa muito ele não, para evitar que repuxe também, né? Bom, cone do bico, cone da boca. Vou acabar de unir aqui todos os gomos. Aí na hora que eu terminar aqui eu volto a filmagem para fazer a explicação final aqui. Bom, uni aqui todos os gomos sem fazer envelope nem nada. Só botei um cone na frente do outro e passei o durex. Esse cone aqui, ó, tá sem unir ainda. Eu vou dar o tombo aqui no balão, passar os 7 gomos para lá, ó, tudo aqui unido. Vou passar os 7 gomos para lá e finalizar agora a união de cone aqui. União de cone aqui finalizada. Bom, mais 30 minutos aqui para unir os cones. Então aquela nossa contagem lá já está em 3 horas e 40 já, certo? Aqui tudo unido direitinho, tudo encadernadinho, perfeitinho, bom. Biquinazinha. Próximo passo agora é a gente colocar o aro. Pode ser o mais simples possível, né? Até porque não tem fogo, não tem nada, então pode ser o mais simples e objetivo possível. Pode ser feito com fibra. Tem gente que tem usado aqueles lacres de caixa também para fazer. Bom, aí eu vou ensinar aqui para vocês aqui um esquema aqui rápido que eu faço que fica certinho também. Bom, aqui para a boca aqui não tem muito mistério, né? É mais ou menos o mesmo esquema que se usa para medir a boca dos outros. Fiz aqui a marcação aqui, 1 centímetro. 1 centímetro e botei um xizinho aqui. Esse X porque quando eu for passar a linha em volta da boca, para eu poder saber o gomo onde ela começa e onde ela termina, né? E essa marcação aqui vai ser aonde eu vou fazer a bainha do aro, né? No caso, porque a minha boca aqui vai ser colada. Tem gente que cola a boca com cola permanente ou com durex. Eu prefiro colar a boca com durex, né? Que é um jeito mais rápido e não preciso ficar esperar secando, né? Bom, vou tirar a medida aqui, linhazinha de pipa, jeito tradicional. Só pegar, abrir aqui a boca do junino aqui e passar a linha em volta. Bom, já estou aqui com parte do junino que já está dobrada já. Isso daqui já revisei já, não tem furo, não tem nada. É sempre bom vocês aí também fazer isso, né? Acabou de unir os cones. Dá uma revisadinha para ver se não tem nenhum furo, para ver se está tudo colado certinho, que já está dobrado porque já está conferido. Abri aqui o aro aqui, e agora para poder medir o aro é bem simples, né? Só pegar a linhazinha de pipa e passar aqui em volta. Vocês vão ter a medida certinho do diâmetro do aro. Bom, já medi o aro aqui, muito simples, né? Só pegar a linha e passar em volta aí do material que você vai usar, fibra, arame, seja o que for, coisa de caixa, lacre de caixa. É só pegar a linha e passar em volta, aí vai te dar a medida certinha aqui. Estou usando aqui um aramezinho aqui bem leve, bem fininho, aqueles arames de obra, né? Não tem problema de usar, eu pelo menos nunca tive problema. Agora eu vou colar aqui no aro aqui.
Bom, no vídeo lá da confecção daquele meu 3,90 arriscadinho, tem no finalzinho do vídeo mostra eu colando o aro dele. Aqui não tem muito mistério, o aro aqui já está dentro da boca. Eu vou só colocar aqui o aro em cima da marcação. Vou pegar um durex, passar por cima da bainha e virar para o outro lado. Fazer isso em todas as bainhas. Aí depois no finalzinho eu vou pegar um durex e vou passar aqui de ponta a ponta. Então é como se eu fizesse isso aqui. Eu vou passar um durex aqui, vou passar um durex aqui e vou passar um durex aqui. Em todos os gomos. Isso com o ar aqui já colado aqui direitinho. Vou fazer um gomo aqui para mostrar para vocês. Colei aqui já metade do ar aqui para vocês verem. Essa parte aqui está sem durex, essa aqui já está com durex. Muito simples aqui. Aqui está com durex, na bainhazinha para dentro e aqui o durex. Só peguei e dobrei para dentro, seguindo aquela marcação de 1 centímetro que eu fiz lá no começo. Bom, aí aqui vai ficar essa bainha aqui para dentro aqui. Depois eu vou pegar um durex e vou passar aqui para poder dar uma reforçada maior. O aro aqui já está todo colado já. As bainhas aqui para dentro, tudo direitinho. Agora eu vou só colocar uns durex aqui na bainha aqui por dentro, para que ela fique bem reforçada. Bom, pessoal aí também que quiser fazer um tampãozinho de boca, alguma coisa assim, antes de vocês colarem o aro, bota o aro por cima de um papel aí, tira um moldezinho rápido e muito simples. Depois é só vir colando o tampão aqui em volta aqui. Eu já não costumo usar tampão, muito raro. Mas tem gente que prefere usar tampão. Então, isso pra mim é indiferente assim, acho que não faz muita diferença colocar tampão ou não. Tem vantagens e desvantagens, né, de se usar e não se usar. Nesse caso aqui não vai ter tampão. Mas aí o pessoal que quiser fazer, é só tirar o moldezinho do aro, colocar em cima do papel, tirar o molde e fazer o tampão que quiser, né? Com seda, com plástico. Isso faz muita diferença. Bom, vou dar uma reforçada aqui no aro aqui agora. Bom, finalizei aqui o junino. Botei os reforços aqui por dentro da boca de durex. Fiz um pulsarzinho aqui. Bom, até ainda há pouco demorou 3 horas e 40, né? Agora para medir o aro, colar tudo direitinho, demorei mais uns 20 minutos. Então quer dizer, esse balão aqui 3,40, 14 gomos, demorou um total de tempo aí de 4 horas para fazer. Ele inteiro, desde o momento que eu comecei a separar os plásticos até agora, o momento que eu colei o aro. Para a galera aí que quer ter uma ideia de peso, principalmente os iniciantes, né? Esse balão aqui puxa umas 20 folhas de seda tranquilo. Pode até colocar mais peso, mas de repente se estiver ventando ou o sol não estiver muito firme, 20 folhas de seda é o ideal. Bom, só repetindo aquilo que eu estou falando desde o começo. O balão não vai fogo, ele é movido a ar quente, calor do sol. Então não tem problema nenhum você fazer ele e soltar ele. Se de repente alguém que você conhece tiver alguma dúvida de como isso funciona, é só explicar sempre aquele esquema da camisa, né? Quando você está com a camisa escura, você sente muito mais calor do que se estivesse com a camisa clara, né? Por exemplo, a camisa preta você provavelmente vai suar, vai sentir muito mais calor do que com a camisa branca, porque ela está absorvendo mais calor do sol. Como o plástico ele é muito fino, o balão acaba subindo sozinho, só com ar quente. Só você abanar ele, ou de repente encher ele com um ventilador, se for um balãozinho um pouco maior, que ele vai subir tranquilo. E ainda consegue levar ainda alguma coisa de piso. É até bom colocar um pouco de piso embaixo, que evita dele subir sacudindo muito e esvaziar no alto. Bom, daqui a pouco eu vou postar o vídeo no YouTube. A galera que tiver dúvida, pode postar lá embaixo do vídeo lá, que eu sempre entro no YouTube, todo dia eu entro. Então eu vou sempre estar tirando as dúvidas do pessoal. Lá no canal do YouTube também tem outros vídeos, que também de confecção meu. Tem um vídeo que ensina a fazer fechamento de balões sem dobrar o gomo, balão solar também. E tem um vídeo que ensina a fazer união de cone e várias solturas lá. Então a galera que tiver dúvida alguma coisa, é só perguntar que eu respondo lá sempre, tá? Valeu!